Oi, gente! Estou aqui com essa doutora maravilhosa, Bruna Cunha. Eu sou a Nicole Oliveira. E antes de tudo, eu queria que vocês entendessem quem é essa mulher que fomos criadas juntas. Gente, era vizinha. De porta a porta, assim, ó. Naquela época existia brincadeira de rua, né? Então a gente vivia na rua. E aí logo, ou uma tava na casa de uma, outra tava na casa da outra. E crescemos juntas até que Bruna mudou de cidade. Foi pro Amazonas. Nossa Pra longe, muito longe. Ó, pra vocês entenderem, eu sou de Goiânia. Então, Bruna foi pro Amazonas estudar. Aí eu também fui viajar e tudo mais. Vários percursos, países das duas, até que voltamos para o mesmo destino, Goiânia. E eu quero que agora a Bruna se apresente para vocês entenderem um pouquinho dela. Depois eu vou me apresentar também, mas eu acho que vocês já sabem um pouco de mim, né? Mas está com você. Quem é você, Bruna? Quem sou eu, então? Primeiro, eu tô muito feliz, eu tô muito agradecida, assim, real, de estar aqui com você. É uma honra, Nicole. Não só por te conhecer há tanto tempo, mas por saber que a gente consegue também trazer muita coisa boa para as pessoas que estão vendo a gente. E quem que imaginava, né, que aquelas duas criancinhas andando de bicicleta na rua e fazendo jump e dança na academia, juntas, iam se encontrar tanto tempo depois, e foi um reencontro de verdade, né? A gente nunca perdeu o contato, mas assim, a vida vai levando para caminhos diferentes. Então eu me chamo Bruna Cunha. Eu sou médica, eu sou formada pela Universidade Federal do Amazonas. Depois que eu me formei, eu acabei mudando, morei em algumas cidades, alguns estados. Fui para Minas Gerais, né, de onde é senhor meu marido, então a gente sempre tem um negocinho, né, goiano tem um negocinho com mineiro. Eu, depois disso, fui para São Paulo e fiz as minhas especializações em São Paulo. Então eu fiz pós-graduação de dermatologia em São Paulo, tanto clínica quanto estética. Fiz especialização em nutrologia, então fiz a pós-graduação de nutrologia no Hospital Israelita Albert Einstein, lá em São Paulo. Dei aula lá há muito tempo e um chamado divino me trouxe de volta para Goiânia. Falei, é lá que eu quero terminar e seguir minha vida e criar minha carreira e criar filhos e tudo mais. E aí, nesse reencontro, quando eu voltei, Nicole, minha irmã me chamou para jantar junto com a Nicole, a gente se reencontrou pessoalmente de novo. E estávamos as duas em fases muito diferentes da vida, e eu acho que casou muito bem, né? Foi. Gente, eu, Nicole Oliveira. Essa potência, Nicole Oliveira, que vocês estão vendo. Sou formada em educação física, mas antes da formação, eu nasci e fui criada dentro de uma academia, porque minha mãe também é formada em educação física e ela tem uma academia que é do lado da minha casa. Então, eu literalmente fomos criadas dentro da academia. Fui criada dentro da academia. E desde então, a atividade física está na minha vida, na vida de todo mundo que está ao meu redor. E eu desenvolvi dentro disso, me apaixonei e me formei. E neste desenvolvimento existiu e veio à tona o nosso assunto do momento, que é o lipedema. Eu sempre, gente, tive a perna grossa. Desde pitiquinha, desde cotoquinha, assim, tá? Desde sempre. Meu pai tem perna grossa, minha mãe não tem a perna tão grossa, mas a família inteira do meu pai tem perna grossa. Então, eu sempre lutei a vida inteira para afinar minhas pernas. Porque é assim, quem tem perna grossa quer afinar. Quem tem perna fina quer engrossar, é claro, na vida. Lei universal. Então, eu sempre tive esse processo, mas quando eu mudei para morar fora, eu morei nos Estados Unidos por 6 meses, eu engordei simplesmente mais de 20 quilos em 6 meses. Depois desse fato, voltei para Goiânia, voltei para minha rotina, mas aí o que já era grosso, aí meu amor, mudou tudo. Aí virou um elefante de perna grossa, porque, meu senhor, eu acho que vocês já devem ter visto fotos. Então eu tive uma mudança aí de rotina, de hormonal, de tudo, gigantesca. E aí
essa dificuldade de afinar as pernas, de perder gordura, aumentou muito mais. E continua até hoje. Mas eu mantive esse processo daquela época, tem o que isso, 10 anos atrás? Não, 12 anos atrás, não existia lipedema. Na minha cabeça, né? Será? Na minha cabeça, na fala universal, talvez existia isso dentro de clínicas, né? Dentro do universo da medicina. Mas o universo dos seres humanos, essa palavra não existia. Então, eu tinha gordura na perna e eu precisava queimar minha gordura. Mas era frustração atrás de frustração, não queimava. Até que entrei na educação física, entendi o universo, a anatomia da atividade física, mas mesmo assim não tinha resultado, até que eu me formei e desenvolvi meu próprio método, que era uma metodologia mais focada em treinos metabólicos, mas também com hipertrofia, e consegui o resultado que eu tenho hoje, sem saber que eu tinha lipedema. Até que 2 semanas atrás, eu me reencontrei, né? Não há 2 semanas atrás, eu me reencontrei com Bruna. E Bruna é especialista em lipedema. E falei, Bruna, eu quero falar mais sobre esse assunto nas minhas redes sociais. Eu quero abordar mais esse assunto. Vem comigo, porque você é especialista e eu sou da área de educação física, então a gente tem muito o que agregar juntas. Ok, bora, Nick. Fomos, nos encontramos e ela falou, você já foi diagnosticada? Não, mas eu não tenho lipedema. Eu nunca fui diagnosticada, mas eu não tenho lipedema. Bruna, mas você já foi diagnosticada? Eu não, bora me diagnosticar então, né? Tudo, né? Eu não tenho lipedema. Então vamos marcar uma consulta. Marcar uma consulta na outra semana. E aí veio essa doutora, né? Porque essas doutoras, elas são todas assim, né? Delicada, pra te dar uma bomba, né? Ai, então, Nicole, nós temos um diagnóstico. Vou explicar pra vocês o que eu acho que vale muito a pena entender. Nicole falava muito pra gente, assim, porque o pessoal me procura perguntando se eu tenho lipedema. As pessoas me falam que eu tenho lipedema. Eu não tenho lipedema. 1 ano atrás a gente já teve essa conversa, tá? Foi de agora, né? Eu não lembrava. 1 ano atrás, no dia que eu fui treinar com você, quando eu voltei. 1 ano atrás. Isso já faz 1 ano. E aí falei pra ela, e a gente conversando, e obviamente, médico bom é médico que não fica caçando problema nos outros. Mas a gente vê o negócio, a gente quer ajudar. E a gente fica assim, mas como é que eu falo? Como é que eu abordo? Cheguei pra Nicole e falei, amigo, o pessoal fala que você tem lipedema, você já olhou? Já foi ver se tem lipedema mesmo? Não tenho lipedema não, porque lipedema tem que ter dor, não tem? E eu assim, né, vem desse jeito, vamos conversar e tal. Não tem lipedema não, o pessoal fala, olha aqui, a perna tá linda. E realmente, essa mulher não tem como, ela tá linda mesmo. Eu falei, não, então tá ótimo, a gente deixa no tempo dela, uma hora vai chegar. E eu acho que é legal a gente explicar pra eles o que é o lipedema, né? Sim. Eu acho que dá pra gente deixar isso bem estruturado pra vocês entenderem o porquê chegamos nesse ponto, nesse diagnóstico, e por que a gente vai falar cada vez mais sobre isso aqui. Exatamente. Então, antes de tudo, essa é a minha 2ª consulta, depois que eu descobri que eu tenho lipedema. Consulta ao vivo aqui, galera. Então eu vou fazer todas as perguntas que vocês imaginarem que veio na minha cabeça depois que eu descobri esse diagnóstico, e possivelmente vai ser as mesmas perguntas que vocês gostariam de fazer pra essa médica maravilhosa, tá? Então, antes de tudo, Bruna, o que é lipedema? O que é lipedema? Vamos conversar então e vamos descobrir o que é lipedema. Lipedema é uma doença que ela foi descrita na literatura médica em 1940. Então não é de agora. Ela já está ali percorrendo o mundo médico há um tempão. O que acontece? Lipedema, por ser uma doença que pega algumas áreas, então ela pega a parte de gordura, ela pega a parte de tecido linfático, pega a parte de tecido circulatório, então ela vai mexer com a drenagem da nossa perna ou do nosso braço, ela vai mexer com a parte de gordura localizada, de fibrose ali nas pernas e com a parte circulatória também, de vasinhos, de hematomas, que são alguns sintomas que a gente vai conversar.
Então o lipedema, ele é essa doença que ficou muito dentro de outras caixinhas dentro da medicina. Então a gente via muito cirurgião plástico falando de lipedema, porque o pessoal chegava lá para poder fazer uma lipo de uma gordurinha que nunca resolvia e nem sempre ficava tão bom. O pessoal ia lá e fazia uma consulta com vascular que tinha um monte de vazio, um monte de roxo, ou que a perna inchava demais e não resolvia tanto e não tinha muito para onde correr. Então o lipedema, ele permeava muito mais esse mundo. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o lipedema como uma doença individual. Então ela não está dentro nem da obesidade, ela não está dentro do linfedema, ela não está dentro da insuficiência venosa, de algum problema de drenagem. Ela é uma doença individual. E como doença individual, a gente começa a olhar um pouquinho mais com carinho para ela e outros médicos começam a olhar com um pouco mais de carinho também. Então foi assim, um mundo onde nos últimos anos a gente vê, principalmente ali pós-pandemia, o pessoal tem cuidado muito mais do corpo, as pessoas começaram a reparar muito mais nelas mesmas e buscar ajuda para os problemas que elas estão vendo no corpo. Certo. Lipedema foi um boom por causa disso. Então não é uma modinha, não é uma doença que surgiu há um ano e tá todo mundo falando sobre isso, mas realmente quanto mais gente vai se interessando pelo assunto, e eu não digo mais gente só leigos, os médicos mesmo que não conheciam sobre lipedema. Então eu quando comecei a tratar lipedema lá em 2019, 2020, que eu realmente abri o consultório falando vamos tratar isso daqui, porque spoiler, eu tenho lipedema. É, que a gente não falou. Esse é um nós somos lipedêmicas, entendeu? Essa palavra não existe, mas a gente inventou. E quando eu comecei a tratar, eu comecei a sentir essa necessidade de explicar cada vez mais o que é o lipedema, como que ele funciona, como que a gente trata e o que a gente consegue trazer de melhora para a vida das pessoas. Não só dentro da área da cirurgia plástica, da vascular, mas da parte de educador físico, da parte da nutrição, da nutrologia, da suplementação, de medicação se necessário, enfim, de tudo e de procedimentos que a gente consegue fazer, muitas vezes evitando que a pessoa precise de uma cirurgia plástica que é mais invasiva, que é mais complicada, mas que tem sim seu local, a gente pode falar bastante sobre isso mais pra frente, e a gente ainda consegue às vezes não tirar a chance da pessoa fazer, né, não evitar que ela vá para uma cirurgia, mas a gente consegue melhorar muito para ela chegar bem na cirurgia e não sofrer tanto com a cirurgia. Me explica, Bruna, a diferença de uma gordura normal para uma gordura de lipedema, porque a gente consegue visualizar muito bem o que é o lipedema fazendo essa comparação, que foi o que você me mostrou na nossa primeira consulta. Uma das coisas que eu acho fundamentais, assim, a gente não pode pensar em fazer um diagnóstico de lipedema só no online, só olhando, mas existem ferramentas que eu consigo para as minhas pacientes do online, e a gente pode ensinar para eles em algum momento também, a como ter uma noção de se talvez realmente pode ser lipedema, que é pela palpação. Então, assim, existe uma diferença da gordura do lipedema para uma gordurinha localizada ou para uma gordura de uma celulite, de uma lipodistrofia ginoide, que é o nome da celulite quando está mais inflamadinha, que normalmente incomoda mais as pessoas. A gordura do lipedema é uma gordura que ela é uma gordura muito doente. Então é uma gordura que já tem muita citocina inflamatória, então muita célulazinha de inflamação nela. É uma gordura que a conformação dela é um pouquinho diferente. Então não é uma gordura homogênea, ela é mais bagunçada. Vou até deixar uma imagem pra gente poder ver aqui. É uma gordura mais bagunçada, é uma gordura mais congesta, ela faz nódulos mesmo. E além disso, como não chega sangue da forma como deveria, não chega oxigênio, e a gente ainda tem uma alteração na nossa produção de colágeno no local onde a gente tem lipedema, a gente tem uma alteração de fibrose. Então as fibroses no lipedema são muito importantes para a gente poder fechar um diagnóstico bem feito. Então normalmente a gordura, quando a gente toca uma gordura do lipedema, ela é uma gordura que ela tá mais durinha, ela tá, quando você aperta, ela não espalha na pele, assim, igual uma gordura da celulite, que às vezes dá uma sumida e a gente tira a mão e ela volta. Ela tem um nódulo mesmo, ela faz uma fibrose, uma cápsula ali próxima dela, que é o que dificulta tanto o tratamento
quanto a resolução sem tratamentos, né? Então, quando o pessoal começa a fazer massagens para celulite, tratamentos específicos ou treinos para celulite, às vezes não tem um resultado tão maravilhoso para o lipedema, porque não é só aquilo. A gente precisa olhar para o todo. Tem que olhar totalmente para a fibrose, tem que olhar para como está aquela gordurinha, como está a inflamação daquela gordura. Então, é diferente. É assim, mais complexo. É mais complexo. Né? O lipedema, ele é uma doença genética